Será que as ovelhas ouvem apenas a voz do seu pastor? Vamos ao teste número 1. One more time. Teste número 2. Teste número 3. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Look at them, look at them. Observem a reação. They are coming. Oh my God. Oh my God. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Oh my God, this is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Meditando sobre esse capítulo, perguntando a Deus, no tempo que nós estamos vivendo, será que nós estamos dando ouvido àquilo que Deus quer para conosco? Será que eu tenho ouvido a voz de Deus no tempo de caos, no tempo de loucura? Porque certa feita, eu pedia para Deus, para Jesus, falando assim: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir sua voz. Mas sempre quando eu falei com Deus a respeito disso, Deus não falava comigo. Deus só falava comigo quando Ele queria falar. Não era quando eu pedia para falar. E aí, eu meditando sobre tudo isso, Deus colocou esse tema no meu coração. Ele disse: vocês estão me ouvindo? Foi esse tema que Deus colocou. Falei até para a Bia, coloca lá um megafone lá, porque Deus está chamando a atenção nossa, se a gente está ouvindo Ele. Porque Ele está falando, irmão. Ele não deixou de falar. E a ausência da voz de Deus, a ausência de a gente perceber a voz de Deus, a gente pode tomar rumos em nossas vidas que são ao contrário daquilo que Deus quer para conosco. E essa ausência da voz de Deus, não é que Ele deixou de falar, é que eu parei de ouvir. E como eu paro de ouvir a Deus? Quando eu começo a tomar decisões que não foi Ele que preparou para mim, não foi Ele que direcionou para mim. E eu meditando sobre isso, Deus, não sei, Deus Ele colocou no meu coração, eu fui procurar sobre até o aparelho auditivo, porque às vezes a gente não está ouvindo o que Deus quer falar, e é necessário que instalamos um aparelho auditivo no nosso ouvido, para que a gente venha dar a voz, para que Ele venha a gente ouvir a voz de Deus, porque muitas das vezes Deus está falando conosco, e nós estamos andando desapercebidos. Ele não parou de falar, irmão. É nós que estamos ouvindo barulhos externos que estão atrapalhando de a gente ouvir a voz dele. Em meio desse caos, em meio dessa turbulência, se a gente começar a dar lugar para as dificuldades, para os nossos problemas, para os nossos afazeres, nós não conseguimos ouvir a voz dele. É necessário que nós paramos, sabe? Parar e falar: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Não é Ele que parou, entende? Não é Ele que parou de falar conosco. É nós que paramos de dar ouvido. Sabe? As ovelhas ali, que fala, a pessoa estava chamando. As ovelhas estavam ouvindo. Só que elas só vieram quando o pastor as chamou. Quando o pastor deu o comando para que elas viessem. Porque elas entendem, aleluias, que o pastor é aquele que cuida. A ovelha, ela tem essa sensibilidade, irmão, de entender isso.
E muitas das vezes Deus está falando conosco. E a gente pensa que Deus parou de falar. Então é necessário que nós se aproximamos de Deus e falamos: Senhor, fala comigo. Mas tenha perseverança em ouvir a voz de Deus, irmão. Não é que, aleluia, Ele não quer falar conosco. Ele quer o desejo dele é falar conosco. Mas será que nós estamos preparados para ouvir o que Deus tem para falar conosco? Uma frase de John MacArthur diz assim: quando uma pessoa se torna crente, reconhece abertamente que Jesus é seu Senhor, e ela realmente o entroniza, e ela se submete com alegria à autoridade de Cristo. Se a pessoa diz a Jesus: Tu és Senhor, a questão está terminada. Os que continuam a guardar os seus mandamentos são os que estão realmente conhecendo a Deus, seguros nele. Então, muitas das vezes a gente quer ouvir a voz de Deus da nossa maneira. A gente quer ouvir a Deus dando uma ideia para Deus, falar: Senhor, eu quero que o Senhor fale algo que está no meu coração, para que eu venha desfrutar daquilo que Deus quer falar. A gente não quer se disponibilizar ao senhorio de Deus e falar assim: o Senhor é meu Senhor, e aquilo que o Senhor falar eu vou ouvir, e aquilo que o Senhor falar eu vou aplicar na minha vida. A gente não está preparado para isso, porque a gente não quer ouvir aquilo que Deus quer falar. E nós pedimos a Deus, sabe, a gente quer até ouvir a voz de Deus, mas será que a gente está preparado para ouvir o que Deus tem para conosco? Sabe o que Deus ia fazer ali? Deus ia dar uma condenação. Será que a gente está preparado de ouvir um não que Deus quer falar para conosco? Será que nós estamos preparados para ouvir uma repreensão de Deus? Não, eu não estou preparado para isso. Eu quero receber bênção, eu quero receber as coisas boas de Deus. Mas eu acabei de falar que nós entramos na presença de Deus, falamos que Ele é Senhor, mas Ele é Senhor até certo ponto. Ele é Senhor até onde eu quero que Ele seja. Mas se nós, aleluia, como crentes, como ovelhas que ouvimos a voz do Senhor, vamos ouvir Ele, irmão, vamos deixar Ele trabalhar, deixa Ele trabalhar, deixa Ele falar com você, deixa Ele mostrar aquilo que Ele tem para conosco. Lançai as vossas redes para a pesca. E ao que replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada, mas todavia, confiando na Tua palavra, lançarei as redes. Irmão, olha que narrativa interessante. Jesus estava pregando na praia. A Bíblia vai dizer vai frisar bem claro que a multidão espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Irmão, será que nós estamos com essa sede? Será que nós estamos com essa vontade? Não, vai estar cheio, vai estar lotado, embora nós estamos em pandemia, mas vai estar cheio, mas eu quero ouvir a palavra de Deus. Só que o interessante é que no versículo 3, ele entra num dos barcos, que era de Simão, e falou: olha, afasta um pouquinho aqui que tem muita gente, e começou a ensinar o povo. E a palavra fala que quando ele acaba de ministrar, ele vai a Simão e diz: ide para as águas onde são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Sabe o que Deus está falando para nós aqui? É necessário que a gente vá para um lugar que é mais fundo. Se eu sou a ovelha do Senhor, se eu sou chamado como ovelha, eu dou ouvido à voz do meu pastor. E aí ele falou assim: olha, vai para um lugar mais fundo. E o Simão, ele poderia ter falado: olha, é o seguinte, a gente trabalhou a noite inteira, eu sou pescador, eu entendo do que eu estou, da minha profissão, eu sei aonde o peixe estava, e a gente passou a noite inteira pescando, e você está maluco, não vou nada. Mas pela autoridade da palavra de Deus, porque ele ouviu o sermão, ele ouviu a palavra, ele ouviu aquilo que Deus tinha no coração dele, e aquilo acrescentou fé de ele falar: olha, mestre, a gente trabalhou a noite toda, não pegamos nada, mas todavia, confiando na Tua palavra, eu vou lançar as redes. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, a confiança não está em nós, irmão. Se Deus falou, vá. Se Deus falou, avance. Se Deus falou,
marche, não fique parado, não fique confiando na nossa voz, nos nossos monstros internos, sabe? A gente fica, não, Deus falou, Deus fez uma promessa, não sei não, os anos estão passando, e eu acho que essa promessa não vai chegar. Irmão, as promessas de Deus, aleluias, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Aquele, aleluias, que fez a promessa, não é como um homem, não é como um mortal, aleluias, que fala agora e daqui a pouco se arrepende. Mas Deus não, é aquele que fala, aleluias, e ele vela pela sua palavra e cumpre e vai até o final com ela. Então os pescadores ouviram a palavra, deu ouvido àquilo que Jesus tinha falado. Irmão, que fé é essa, irmão? Que fé que Deus que a gente está servindo? Que fé? Qual a fé que está no nosso coração? Uma fé de um Deus, um Deus que é onipotente, onipresente, um Deus que é grande, um Deus que fala que vai mudar a nossa história, e a gente, todavia, a gente vai passando um ano e vai ficando cabisbaixo, esquecendo das promessas, esquecendo da onde Deus nos tirou e para onde Deus vai nos levar, e a gente fica, não, Deus, será que foi Deus mesmo? Será que foi a voz do homem? Será que qual a voz, aleluia, que nós estamos dando ouvido? Será que nós estamos ouvindo aquelas pessoas que estão chamando, ou nós estamos ouvindo o pastor? Porque o pastor, ele não mente, o pastor, ele é cuidadoso, ele cuida da ovelha. Vamos lá em Êxodo. Êxodo 20, versículo 19. A gente quer até que Deus fale conosco. Olha essa narrativa, irmãos. E rogaram a Moisés: fala nós, tu e nós ouviremos. Não nos fale diretamente Deus, para que não morramos. Moisés encorajou o povo, dizendo: não temais, Deus veio para vos provar e para que seu temor esteja entre vós, e não pequeis. O povo ficou de longe, e Moisés se aproximou da nuvem escura, onde Deus estava. O povo doidinho para ouvir a voz de Deus, querendo ouvir a voz de Deus, até com uma certa inveja de Moisés, porque Moisés falava com Deus, tinha um contato com Deus. Só que é necessário a gente se aproximar de Deus e saber aquilo que nós queremos verdadeiramente. Será que nós queremos ouvir a voz de Deus? Será que verdadeiramente eu estou preparado, aleluia, para aquilo que Deus vai me falar? Será que aquilo que Deus vai me falar vai me doer e eu vou largar para trás? Ou não quero isso para a minha vida. Mas aí, nessa narrativa em Êxodo 20, eles falaram para Moisés: Moisés, fala só você, é melhor. Porque se Deus falar, a gente vai morrer. Eles reconheceram a sua miséria. Eles falaram: não, a gente não está preparado para que Deus vai falar conosco. É melhor você falar e você transmite para nós. Irmão, será que a gente vai ser igual a Moisés e vai falar: Senhor, eu quero ter o privilégio de ouvir ao Senhor, ainda que custa a nós, ainda que necessário a gente morrer, irmão? Eu estou falando de morte carnal, sabe? Essa morte, sabe? É necessário que nós morramos, aleluias, o nosso eu, o nosso ego, a nossa vida, para que a gente possa ouvir aquilo que Deus tem para falar. Deus é Espírito e é necessário que a gente mate a nossa carne, para que nós possamos ouvir o que o Espírito tem a dizer. Enquanto eu estiver alimentando a minha carne e desejando mais desse mundo, Deus, ele não vai falar. Ou ele pode até falar, só que eu não vou ouvir, porque eu vou estar preocupado com tantas coisas. Deus falou para Moisés: olha, Moisés, eu vou falar com o povo. Só que o povo, chegou uma hora que o povo não queria mais ouvir a voz, queria deixar para Moisés. Será que nós estamos fazendo isso, irmão? Vamos deixar lá só com o pastor, só ele ouvindo a voz de Deus, tá bom. Irmão, Deus, ele quer falar com você. Deus, ele quer te mostrar algo profundo. Deus, ele quer, aleluia, falar com você, aleluia, assim como falou com grandes homens de Deus. Não é privilégio de um, não é privilégio de alguns, mas é privilégio, aleluia, daqueles
daqueles que querem, daqueles que buscam. Jesus falou, olha, se vocês deixarem, se vocês abrirem o seu coração, aleluia, os rios de água viva fluirão do seu interior. Aleluia, só não flui porque a gente não quer, só não avança porque a gente não quer, só não é executável porque a gente não quer, irmão. É necessário a gente querer. Não, nós queremos ouvir. Qual é a consequência? A gente vai ter que morrer. Vamos morrer. Não tem como ver Deus se a gente não morrer, irmão. É necessário que a gente morra. Aleluia, morra cada dia para o nosso ego, para o nosso eu, para nossas atividades. Não, precisamos trabalhar, precisamos, irmão. Mas é necessário que de vez em quando a gente se afaste daquilo que, aleluia, se afaste, vai lá para o quarto da oração. Vai lá falar com o mestre. Vai lá dar ouvido. Irmão, sabia que tem tanto barulho ao nosso redor que a gente não consegue ouvir o nosso coração bater, o sangue bombeando. Mas se a gente fechar os olhos, ficar num lugar que não tem muito barulho, a gente vai conseguir ouvir o nosso coração pulsando, o sangue sendo bombeado, aleluia, para mandar para os órgãos. E é assim que nós estamos, Deus está falando e a gente não está conseguindo ouvir, porque a gente está cercado de barulho, cercado de coisas que nos fazem a gente não ouvir mais o que Ele quer. Ainda que num dia que você acordar cansado ou cabisbaixo, você vai lembrar da promessa. Lembre daquilo, eu quero trazer à memória aquilo que me traz ânimo, eu quero trazer à memória aquilo que me encoraja, eu quero lembrar para a promessa, aleluia. O João, ele foi até a cruz, e quando ele viu a crucificação, aleluia, ainda que era doloroso, deu força para que ele buscasse, deu força para ele continuar a obra. Muitos não querem ir à cruz, muitos não querem ver a crucificação, muitos não querem ver a dificuldade, mas é necessário que nós viemos e vai até a cruz, irmão, avance. Não pare pelas circunstâncias, não pare porque as pessoas estão dizendo, olha, esse evangelho, a luta está indo. Irmão, não é o ambiente que nos faz, irmão. É nós que podemos mudar o ambiente. Aqui pode estar frio, mas se tiver um crente aqui que está avivado, irmão, aleluia, essas coisas acontecem. Mas se nós falamos, não, o ambiente que, irmão, o ambiente, Deus, ele está aqui, a palavra é dele. Gênesis 12. Glória a Deus. Gênesis 12 diz assim: então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige a terra que eu te indicarei, e ali te farei-te um grande povo, e eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e será tu uma bênção. Irmão, será que nós estamos preparados para ouvir a Deus e fazer igual o Abraão? Ouvir a voz de Deus e falar assim: eu vou deixar minha terra, eu vou deixar minha parentela, eu vou largar tudo aquilo que eu acho que é necessário e vou ouvir alguma voz ou uma voz. E o Abraão, ele deixou tudo, ele ouviu uma voz. Deus fez uma promessa para Abraão, mas foi uma promessa, não foi só a promessa que fez Abraão sair da sua parentela. Não foi só isso. Porque Deus falou coisas que Abraão era só no íntimo de Abraão. Era só no íntimo dele. Era necessário que ele queria uma descendência. Lógico que ele queria. Mas quando Deus aparece para ele, ele dá ouvido. E aí você lembra da palavra de Jesus: olha, eu conheço as minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz. Então o Abraão, ele ouviu a voz de Deus e deu ouvido, irmão, sabe? É escutar, sabe? Quando alguém chama a gente pelo nosso nome, ainda que não está chamando a gente olha. Você está passando lá na rua, lá, Rafael, você olha, mas não é você, é outro Rafael. Mas Deus, ele fala conosco que a gente está querendo assim: não é comigo não, rapaz. É com o pastor Evanildo. Deus está falando com o pastor Evanildo: não é comigo não, é para você. É para a gente. Deus vem falando todos os cultos para nós: se levanta, se coloca de pé. Olha a promessa que eu tenho na sua vida. Olha,
pega isso que eu tenho para você, pega esse ministério, coloca ele, vai, avança. E a gente está todo culto assim, dormindo, ou meio sonolento, sabe, meio que ouvindo pela metade. E é necessário que a gente execute, irmão. Não é para a gente ouvir a voz de Deus e falar assim: ah não, eu não vou fazer não. Se o Abraão tivesse aqui ouvido a voz de Deus e falado assim: ah não, que isso, vou ficar aqui mesmo, aqui tá bom, aqui tá tudo bem, aqui tá gostoso, tá confortável. Mas não, ele ouviu. E gerou na vida de Abraão uma vontade, sabe, de fazer algo. E aí o Abraão, ele é chamado o pai da fé, não é só porque ele ouviu a voz, mas pela sua atitude de fé, pela sua atitude de falar: olha, eu quero esse Deus, eu quero servir esse Deus, eu quero agarrar esse Deus de uma maneira tremenda. Está necessário a gente fazer igual Jacó, lutar com o anjo. Eu só vou largar quando você me abençoar, eu só vou largar quando a obra estiver concreta, só vou fazer igual Paulo, eu só vou falar que eu lutei um bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé quando terminar. Aleluias, eu só vou largar o evangelho, eu só vou largar, aleluias, quando chegar a minha partida. Eu não vou deixar o evangelho por nada. Eu não vou deixar o evangelho porque as pessoas estão dizendo que só crente é ruim. Eu não vou deixar o evangelho porque fala que tem pastor que é assim, que é... Não, eu vou seguir a voz do bom pastor. Eu vou seguir aquele que me chamou. Eu vou seguir aquele que falou: olha, eu tirei você lá de um largo, aleluia, de coisas ruins. Você estava num atoleiro de lama, mas eu te tirei, eu limpei, coloquei vocês aqui, aleluia, para fazer algo para mim. Está na hora, irmão, de a gente olhar para as promessas e ver aquilo que Deus já fez na nossa vida, e parar de se lamentar, e parar de falar: olha, eu acho que Deus não está na minha vida. Não, irmão, Ele está na sua vida. Olha aí, você acordou, você abriu os olhos, você tomou café, você viu a luz do sol, aleluia. Você pode clamar hoje: Abba, aleluia. Não há separação, não existe uma cortina, não existe um cárcere, não existe algo que está falando: olha, eu estou te impedindo. Não, você tem livre acesso ao Pai. Não precisamos de um sumo sacerdote, não precisamos pegar, aleluia, um sacrifício, aleluia, e oferecer para os nossos pecados. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas, e eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, no dia de nuvens e trevas. Olha Deus falando aqui para o povo. Deus falando: olha, eu sou pastor, ainda que elas estejam dispersas, eu vou lá em busca delas. Ainda que elas estejam dispersas, eu tomarei conta das minhas ovelhas, eu os resgatarei de todos os lugares. Então, irmão, não importa onde está a dificuldade, onde está a luta, Deus ele falando para conosco em Ezequiel 34. Abre também em Isaías 40. Isaías 40, versículo 11. Como bom pastor, ele cuida do seu rebanho nos próprios braços, ajunta os cordeirinhos e o conduz no colo, guia com todo o cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Ora, dize-me, quem pode medir as águas à concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus e os palmos? Medir o pó da terra e o alquire, ou calcular o peso da terra? Ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Quem teve acesso à mente e o Espírito do Senhor instruiu-lhe com os seus conselhos? Quem teve a capacidade de lhe dar lições, ensinamentos ou esclarecimentos? Quem orientou a julgar com justiça? Quem lhe ministrou o conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota d'água num balde, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distante, como se fossem grãos de areia. Em toda a região do Líbano, não há animais suficientes para realizar um sacrifício como Deus merece.
Nem mesmo as árvores são suficientes para queimar esse holocausto. Diante da presença do Eterno, todas as nações juntas são como nada. Para Ele, são sem valor e menos que nada. Irmão, nosso Deus, olha o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Quem foi lá dar um conselho para Ele? Quem foi lá dar uma ideia para Ele? Ó, Senhor, faz assim. Ninguém pode medir, aleluia, a profundeza de nosso Deus. E o interessante, Ele vem falando de novo que nós somos como ovelha, que Ele cuida do rebanho, Ele cuida de nós. E a gente acha que a gente está sem cuidado, a gente acha que a gente, ó Senhor, eu estou aqui abandonado, estou aqui cabisbaixo, estou aqui sem pastor. Não, irmão, nós temos um bom pastor. Glória a Deus. E o que dá a vida para as suas ovelhas. Então, diante da presença de Deus, nós somos como nada, sabe? Nós somos pequenos, só que Ele nos ama. Só que Ele nos dá a chance, aleluia, de melhorarmos. Cada dia, irmão, que você acorda, você tem a oportunidade de ser melhor do que você foi ontem. Cada dia que você acorda, você tem uma oportunidade de servir Deus melhor, de ser um melhor marido, de ser um melhor companheiro, de ser um melhor amigo, de ser um melhor filho, de ser um melhor servo, de ser melhor em algo. Deus, Ele nos dá uma lição cada dia. Olha, assim como as minhas misericórdias se renovam cada manhã, assim como, aleluia, vocês acordam todo dia de manhã, é uma oportunidade, aleluia, de mudar, é uma oportunidade de me servir melhor, é uma oportunidade de fazer algo melhor. Apocalipse 3, versículo 20. Apocalipse 3, 20 diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Você entendeu? Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, é necessário ouvir. É necessário que eu ouça, aleluia, quem está batendo. E aí, e ouvir a minha voz e abrir a porta. Então é necessário, irmão, atitudes da nossa parte. Será que Ele vai bater na porta todo domingo? Será que Ele vai bater na porta todo dia na nossa e falar assim: ó, vocês não estão me ouvindo? Eu estou batendo. É necessário que você ouça a minha voz e abra a porta. Para quê? E eu entrarei na sua casa e cearei com Ele e Ele comigo. Sabe o que Ele está falando? Ele está falando: olha, eu quero ter intimidade. Eu quero ir na sua casa lá e comer com você. Eu quero ir na sua mesa e sentar com você. Glória a Deus. Eu quero estar no seu trabalho lá com você, você lá na produção, na máquina, eu quero estar lá com você. Você é doido, Rafael? Isso é loucura. Mas Ele falou que, aleluia, se a gente acreditar, aleluias, Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E você está falando que eu sou doido? Não, Ele quer estar com você, irmão. E chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, mais uma grande multidão, estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego: ânimo, homem, levante-te, ele te chama. Jogando a sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Bom, olha que texto. A palavra diz que Jesus ele já estava saindo de Jericó. Havia um cego, a qual ouviu
falar dos grandes feitos de Jesus. E aí a palavra diz que quando ele ouve que era Jesus, poderia ser qualquer um outro, irmão, passando, qualquer um outro, mas quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, a atitude desse homem era gritar, porque ele não poderia fazer outra coisa. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, irmão, sabe que esse cego estava dizendo para Jesus? Senhor, eu não sou digno de nada. Sabe? E aí a palavra diz que ele começa a gritar. Só que é semelhante ao que nós vivemos hoje, irmão. Você começa a clamar, você começa a avançar em Deus, e aí vem o quê? As advertências. Vem as pessoas falando para você se calar, para você parar, para você desistir do seu milagre. Vem pessoas falando para você: olha, não vai não avança não, isso aí é coisa... Não, vai não. Mas a atitude desse homem foi diferente. Porque quando as pessoas advertiam ele para se calar, ele começava a gritar mais alto. Ele intensificava o seu clamor. Irmão, está na hora de a gente entender isso, irmão. É difícil, mas será que eu tenho orado a proporção que as provas vêm? Será que eu tenho dado lugar a aleluias? Porque quanto mais de Deus, quanto mais é dado, mais é requerido. Só que eu acho que, não, eu estou bem. Será que eu estou crescendo em nível de batalha espiritual? Será que eu tenho entendido, aleluias, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra as potestades, os principados? Será que eu tenho intensificado o meu clamor? Será que eu tenho intensificado a minha vida com Deus? Será que eu tenho procurado intimidade com Ele? Ou procurado ouvir a voz dEle, irmão? Porque quando nós não ouvimos a voz de Deus, sabe o que acontece? A gente começa a tomar atitudes que não é da vontade de Deus, por não ouvir. Deus fez uma promessa a Abraão: olha, você vai ter um filho da sua descendência. A promessa estava também na sua descendência. A promessa também era para Sara. A promessa era para ela também. Mas o tempo foi passando. As pessoas falando: olha, não, você já está velha, você não vai conseguir. Mas quem falou? Deus. A promessa veio de quem? De Deus. Mas o tempo foi passando, as provações foram vindo, aleluia, ela viu ali as pessoas, as mulheres tendo filho, e nunca chegava a vez dela. Aí, resolveram dar uma ideia para Deus: já que Deus falou que você vai ter uma descendência, me deita aí com a minha serva, e a gente já elimina o trabalho de Deus. Não precisa não, já vamos fazer a descendência já. Mas qual que era a promessa? Era um filho da sua própria descendência. Era um filho, aleluias, da sua própria linhagem. É você que ia gerar. Só que até o processo de gerar, irmão, se coloca no lugar dela. Os anos vão passando. Você vai ver os fios brancos chegando. E aí a palavra diz que ela já não tinha mais o ciclo das mulheres, já não tinha mais como mesmo. Mas Deus havia dado uma promessa para ela. Irmão, será que nós estamos esperando? Será que nós estamos igual o Bartimeu, intensificando o nosso clamor? Falando: olha, eu vou crescer em Deus e essa batalha aí está aumentando, então eu vou afiar o machado. A batalha está vindo, mas eu vou me preparar para a guerra. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. Você entendeu? É clamar até Jesus parar. É clamar até Jesus, aleluias. É clamar, não até, aleluias. Existe uma frase que nós temos que orar até a gente ouvir a voz de Deus, até Deus falar conosco. Mas no diálogo a qual um só fala, a gente se cansa. A gente vai embora da oração. A gente vai embora sem ouvir as promessas dele. A gente vai embora da oração frustrado. Aleluias. Mas Ana, quando ela terminou a sua oração, quando ela se levanta, o Eli e a sua família toda desconcertada falou: vai, e que seja realizado conforme o seu coração. E ela se levanta, e a palavra diz que o semblante dela já não era mais um semblante triste.
já não era mais um semblante amargo. Por quê? Porque ela entendeu que a sua oração ela foi ouvida. E aqui a palavra fala que então Jesus pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta, ele te chama. Irmão, quando falou isso para ele se levantou, colocou de pé, se levantou, jogou a sua capa para o lado, deu um salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Irmão, você já fez isso? Você já deixou aquilo que te atrapalha? Sabe? Deixar a capa é aquilo que está te atrapalhando, sabe? Deixar aquilo que as pessoas dizem para você: olha, você não vai conseguir. Deixando falando dos seus problemas, falando das suas dificuldades, falando daquilo que nós temos debilidades, nós somos fracos. As pessoas falam isso a todo momento para nós: você não vai conseguir, você não vai chegar a lugar nenhum, irmão. Só quem determina aonde o lugar que nós vamos chegar, aleluias, é o quão alinhado com Deus eu estou. Porque o Salmo diz que todos os meus dias foram escritos no livro antes que nenhum deles existisse. Então se eu sou alinhado com Deus, aleluias, eu sei aonde eu vou chegar, porque eu estou com Ele. Você pode entrar em qualquer porta, você pode abrir qualquer porta, aleluias, porque você está com Ele, irmão. E aí a palavra diz que ele se colocou em pé e foi ao encontro de Jesus. Irmão, mas teve dificuldade, teve luta, teve provação, teve que clamar, teve que intensificar o seu clamor, teve que engolir o seu eu, o seu ego, teve que, aleluia, ele teve que, sabe, matar o seu ego ali, olha, matar o seu eu, deixar de ouvir, sabe, as coisas externas e começar a ouvir aquilo que Deus tem para nós. Irmão, se a gente ouvir só os que as pessoas têm ao nosso redor, só o que falam da gente por aí, irmão, a gente não vai avançar. A gente só vai avançar quando a gente dá ouvido à voz de Deus. Quando eu deixar, sabe, Deus falar. Quando eu deixar Deus falar e eu começar a tomar uma atitude. Levanta, irmão, toma uma atitude, levanta, sai do lugar que você está, joga essa capa fora, joga esse passado fora, joga aquilo, aleluia, que não está te trazendo mais nada, a preocupação, joga ela fora, ainda que a gente não consiga, mas tente, confia no Senhor, entrega teu caminho no Senhor, confia nele, tudo ele fará. Está na hora de a gente acreditar na voz, aleluia, como nos chamou no passado. Irmão, a promessa foi feita, foi Ele que fez, não foi homem. Aleluia, então a gente tem que ouvir a voz de Deus e falar: Senhor, é isso aí que eu quero. Quantos querem ouvir? Eu quero ouvir a voz de Deus. Mas será que você vai estar preparado, irmão, para ouvir um não de Deus? Será que nós estamos preparados de Deus falar: olha, vai doer? Irmão, mas é necessário que doa. É necessário que nós venhamos, aleluias, também, aleluias, pegar os espinhos, aleluias, para que nós possamos, aleluia, servir a Deus. Ele falou, olha, Jesus falou: é necessário que vocês venham ser crucificados juntamente comigo. O Paulo dizia: olha, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. E aí, quando Ele vive em mim, não importa. Muitos não queriam ouvir o sermão de Paulo, porque Paulo foi Saulo, foi perseguidor, mas aleluia, ele não desistiu, ele não parou de pregar, ele não parou de acreditar. E a sentença seria a morte. A sentença seria: olha, você vai ser julgado, aleluia. Mas Deus falou: olha, você vai levar a palavra até Roma, você vai levar a palavra até os grandes lá. Eles vão ouvir dos meus grandes feitos, aleluia, a palavra vai ser levada, aleluia. E aí eu vejo Paulo falando: olha, eu tenho um bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé, porque ele sabia, aleluia, que essa terra ia passar. Você sabe que essa terra vai passar, irmão, mas quando nós passamos por essa terra, nós vamos ter a certeza que nós iremos encontrar Ele, porque você sabe com quem que você anda, você sabe em quem você... Paulo disse: olha, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei aquele que me chamou. Paulo disse isso. Era a certeza, irmão, de com quem Paulo estava. Não era qualquer um. E é Ele que está com você. Não é qualquer um, irmão. Não é eu, mas Deus é maioria. Então, irmão, essa é a palavra. Aí ouvido. Deus está falando: vocês estão me ouvindo?
Será que vai ser necessário eu instalar um aparelho auditivo? Não vai precisar. Aleluia. Amém? Deus abençoe vocês. Glória a Deus.